Pessoal, boa noite, boa noite. Um prazer ter vocês aqui. Por enquanto tá o Fábio, né? Deixa eu ver o que mais. A doutora Alice, a Regina, Janaína Oliveira de Rio Claro, Samira Montes. Gente, obrigado, viu? O pessoal é assim mesmo, o pessoal às vezes é meio atrasado, começa a entrar aos poucos, né? Mas o principal, que é o nosso querido mestre, tá aqui, né? Né, professor? Boa noite, Muito bom, professor. muito bom. Bem-vindo. Obrigado, Helena. Boa noite, Helena. Queria cumprimentar cada um dos presentes, né? Doutor Fábio, a doutora Regina, a doutora Alícia, e que eu estou vendo aqui, mas até a doutora Samira também eu tinha visto, não estou vendo agora, e outros colegas que estejam, que eventualmente não aparecem todos aqui na tela, a gente já vai conversando. É um prazer, uma alegria estar aqui, conversar um pouco com os colegas, e a hora que a Helena me autorizar, Helena manda aqui, com certeza, a gente começa e eu Quem quero. manda e desmanda aqui é o senhor, viu, professor? Coitado, coitado, professor Omar, não manda nada. Ah, quero apenas que seja uma hora agradável, de aprendizado, evidentemente, que é isso que interessa, obviamente, mas que seja também uma hora agradável, que todos aí tenham interesse, claro, posso fazer perguntas, da forma que quiserem, viu? Via chat ou via. Pede um pouquinho, doutor, tá, sabe, já, Omar, tá, dá uma quebrada, até porque aqui não estou como juiz, também os colegas também vou tratar, gosto da informalidade, mas fica a critério de cada um, mas a gente vai dialogando. Acho que é um pouco a ideia, a gente vai aproveitar bastante. Pode ser? Vamos nessa? Claro. Vamos embora? A hora que você quiser, já Bora. Boa começa. Eu noite, estou Neide. Boa animado. noite, Karen. Obrigado por estarem aqui. Bom, primeiramente queria agradecer muito ao professor, né? Depois de um dia longo de trabalho, tá aqui com a gente compartilhando conhecimento é para poucos. Então, com vocês, o nosso querido mestre, professor Omar Chamon. Perfeitamente, Helena, obrigado. De qualquer forma, hoje foi um dia muito tranquilo, porque eu estou de férias, Helena, então estou mais tranquilo. Assim, então, claro, os dias a gente vai. O mais pesado que eu tive hoje foi Pilates, assim, realmente Pilates eu acho que é mais pesado que todos, que aqueles votos de, aqueles acordos que a gente faz de especial, né, de 1.000 páginas no processo, eu prefiro do que o Pilates. Pilates é muito bom, mas é pauleira. Caríssimos, vamos lá, então, ótima noite aí para todos. Eu preparei 5 temas mais recentes para a gente bater um papo. Não é possível, evidentemente, a gente aprofundar muitíssimo, mas já dá algumas diretrizes. Ah, uma dica que eu dou, se é que tem sentido dar alguma dica, mas eu já estive na TNU, e uma da Turma Nacional de Uniformização, basicamente 2024, 2023, comecei no final de 2022 até 2024, embora eu estivesse como suplente, por uma questão de mutirões, etc., eu ia com bastante frequência para lá para Brasília, né, para julgar. Uma coisa que eu desconhecia, e talvez algum colega eventualmente desconheça, como funciona. Enfim, nós temos o plenário, o julgamento online, que até passa no YouTube, vale a pena ser assistido, nos quais basicamente se analisa o quê? Se analisa os repetitivos. Então, basicamente, aqueles que eventualmente sejam escolhidos pelos relatores. Mas são poucos. Quem já participou, já assistiu, sabe que são 7, 8 no máximo processos, né? Naquela manhã de quarta-feira, é uma vez por mês, aproximadamente uma quarta-feira. E depois nós temos, na verdade, outros processos que são julgados num tipo de assíncrona. Os advogados, muito parecida com a assíncrona que hoje os tribunais usam. O TNU usa há muito tempo, os tribunais superiores usam há muito tempo que você, por exemplo, sustentação oral ela é gravada, muitos advogados despacham, procuradores também despacham, até algo que eu vi que eu nunca tinha visto, claro, que é o despacho em grupo, né? Então, às vezes, você marca para despachar com 3 grupos de juízes, assim, porque é uma coisa que não é tão comum, normalmente o pessoal despacha mais com o relator, né? Mas uma questão é que a maioria dos processos, eles não saem nessa, vamos dizer assim, publicidade, obviamente, que eles têm, mas eles não aparecem nesse julgamento da quarta-feira. Tecnicamente, eles são feitos a um debate, né? Claro, prévio, todos os julgamentos eles têm um debate prévio
de sessões administrativas, né? E são os 200 processos. E às vezes aí é o mais interessante que tem na jurisprudência. Claro que não são temas, mas são teses que também elas acabam tendo uma repercussão na jurisprudência muito grande, e muitas vezes eu costumo brincar, não sai no Instagram, né? Então, vale a pena a gente estar um pouco sempre analisando esses processos que não ficam tão famosos, mas são muito interessantes. E eu pesquei dois deles aqui, só para a gente começar o nosso bate-papo. O tema principal que eu gostaria de conversar, na verdade, não é esse, eu queria falar um pouquinho da aposentadoria por penosidade, né? Que ainda está, claro, que for possível falar, porque está começando o processo ainda, não dá para falar que o processo acabou, né? Claro que isso a gente fala, mas óbvio que não acabou ainda. Tem várias declarações, o Supremo vai julgar a questão, enfim. É óbvio que o penosidade é um mundo à parte, mas queria falar um pouquinho dele. Mas para a gente começar, eu vou citar o julgado, e aquele que quiser anotar, às vezes vale a pena, de qualquer forma também não é difícil de encontrar. Então, o julgado que eu queria citar, eu achei interessante, só para a gente começar a esquentar os motores, é o PUIL, né? É o pedido de uniformização de interpretação de lei federal, a gente chama lá na TNU de PUIL, né? PUIL. E eu vou dar aqui o número, se algum colega quiser anotar. Meu problema é sempre enxergar, né? Eu tenho um problema de vista aqui, que é um pouco eterno aqui. Só um segundinho para eu ler aqui. É o 5027012, 5027012, 85, 2023, 403, 6301. Vou ler novamente. 5027012, 85, 2023, 403, 6301, TNU. Ele foi julgado no último julgamento que a gente teve agora, dia 23 de abril, dia de São Jorge, dia do meu falecido pai, também, que faria, se vivo estivesse, faria 106 anos. Dia 23 de abril, nós tivemos aí o julgamento da TNU, que foi o último, né? Porque é um por mês, ainda não tivemos em maio. E uma das questões, essa que eu acabei de falar para os senhores, que eu achei interessante, é a é a questão do 527, né? Uma tese de julgamento que é a seguinte: para fins de concessão de auxílio acidente, a qualidade de segurado deve ser verificada na data do acidente. Isso eu acho muito interessante. É uma questão que já foi trazida e debatida quando eu estava na última sessão da TRU de São Paulo, TRU TRF3, né? Que é o seguinte: ah, qual que é o dia do fato gerador do auxílio acidente? Porque eu mesmo defendo, sempre defendi, embora vencido, hoje totalmente vencido, que o dia do fato gerador do auxílio acidente é o dia em que se consolidam as sequelas, se consolidam a incapacidade parcial e permanente. Então, claro que o fato gerador é incapacidade parcial e permanente, sequela. Só que quando eu posso falar, olha, tem uma sequela, quando há consolidação, e essa consolidação, ela ocorre, na minha opinião, claro, após o auxílio doença, atualmente chamado, né, de auxílio por incapacidade temporária. Pode ser um ano depois, dependendo da situação, até mais. Ou às vezes não teve auxílio doença que precedeu o auxílio acidente, né? Auxílio por incapacidade temporária, mas não é o dia do acidente. Isso falando, claro, numa concepção, uma concepção principalmente de acidente típico, né? O auxílio acidente do trabalho autoriza também a doença ocupacional. Mas no caso, aí sim, daí tem uma previsão específica, né? No caso, o 8.213 traz. Mas especificamente o acidente típico. Não, é o dia do acidente? Não, sempre entendi que não. Mas o importante é que tanto a TRU, TRF3, definiu, e dessa forma agora, também nesse julgado que eu acabei de passar para os colegas, a Turma Nacional de Uniformização falou, é o dia do acidente. Então, quando for acidente típico, que é aquele traumático, lá, a pessoa caiu de moto, um dia X ela caiu de moto, mesmo que não tenha havido ainda a consolidação das lesões, a gente vai estar diante do dia
esse dia que se aplica a legislação, esse dia que eu aplico, não carência, porque não tem carência, mas esse dia que eu aplico se há ou não qualidade de segurado, é nesse dia que eu verifico também qual a condição do segurado. Porque o caso aqui era até interessante, que era o seguinte, a pessoa, no dia do acidente, é um autônomo. Eu falo, nós estamos numa sociedade de autônomos, né? Interessante isso. Vamos ficar, todo mundo vai virar autônomo. Quem não é? Eu brinco com meus amigos que gostam de trabalhista, CLT, eu falo, olha, você daqui a pouco não vai mais ter CLT. Mas, independentemente disso, a gente sabe que existe uma quantidade cada vez maior de autônomos pelas questões de uberização, né, da sociedade. Então, muitas vezes é uma pessoa que faz entrega, é um autônomo nesse sentido. Só que esse rapaz, um ano depois, ele era empregado. E a gente sabe que isso sim é pacificado e está na legislação, né, mas já foi trazido, mas é pacificado que o segurado individual, o autônomo, não tem direito ao auxílio-acidente. Nenhum dos dois, né? Nem auxílio-acidente decorrente de acidente de trabalho, nem auxílio-acidente decorrente do acidente de qualquer natureza, chamado auxílio-acidente previdenciário. E nesse caso concreto, o rapaz, no dia do acidente, era autônomo. Mas, posteriormente, quando consolidaram, perdão, as lesões, ele era empregado. E daí, por essa razão, ele não obteve êxito. Legal? Tranquilo? O âmbito trabalhista também, caríssima doutora Janaína aqui, trocando ideia, né? Legal. Saiu do seu Pilates. Pilates é muito bom, eu estou amolando, mas depois que eu tive uma dor terrível no ciático, eu não deixo esse Pilates nem de forma nenhuma, caríssima. Tudo é melhor do que a dor que a gente sente quando dá problema no ciático. E perfeito, perfeito, não? São casos comuns. Então, hoje está pacificado. Falo pelo TRU, TRF3, né, aqui de São Paulo, e Mato Grosso do Sul, e falo também, claro, pela TNU, como falei para os senhores. Beleza? Tranquilo? Então vamos seguir, vamos lá. Aqui já o segundo. O segundo, ele já era um que na época que eu estava na TNU, já tinha uma discussão. É aqueles que a gente não tem, a hidroginástica é bom também, é aqueles que a gente não tem certezas, né? Eu vou citar, claro, a jurisprudência VU da TNU, reafirmando uma jurisprudência, mas aqueles que a gente nunca tem muita certeza. Fala, o que você está falando, Omar? Que conversa é essa, né? Parece revisão da vida toda, né? A gente nunca tem certeza quando vai acabar. Aliás, um dos temas que eu vou trazer é rescisória em GF, rescisória, GF e revisão da vida toda, né? Não acabou isso daqui. Vários processos já acabaram. É um problema. Isso daqui é um problemão. Então, já vou trazer. Claro que é um bate-bola, né? É rápido, mas é um dos 5 temas aí que eu vou trazer. Mas agora, esse segundo tema, ele é um desses temas também. Eu vou citar, é um PUIL também da TNU, julgado aqui no dia de São Jorge, agora em 23 de abril de 2026. Eu vou citar o número, aqueles que quiserem anotar, é o número 500-2842-77, 2022, 403-6303. Vou recitar talvez um pouquinho mais devagar. É o 500-2842-77, 2022, 403-6303. TNU, né? Julgado recentíssimo da TNU, eu achei interessante trazer pelo seguinte: a, já era, me lembro que 2023, 2024, só me engano, 2024, que a gente voltou a trazer essa questão, que é a questão do calor. Você vai falar, bom, mas o que é que tem o calor? O calor tem previsão para fins de aposentadoria especial, ele tem previsão é claro, dependendo do nível de calor, etc., tem uma fórmula atual de cálculo, né, que não é por graus centígrados, é IBUT da, da NR15, NR3, perdão, da NR3, enfim, perfeito. Mas era isso que vocês estavam discutindo? Não, a grande discussão que sempre teve na jurisprudência dos tribunais superiores, principalmente da TNU, é vale ou não vale a fonte natural? O sol. É isso. Porque isso é uma questão, gente, das mais difíceis. Eu não vou mentir para os senhores, não. Eu não gosto muito dessa tese de que caberia também para fontes naturais. E vou até explicar por que eu acho dificílimo de você conseguir provar.
Claro que a gente teria que ter aí uma situação, porque não podemos esquecer que o contato com o agente insalubre ele tem que ser habitual e permanente. Claro que em algumas circunstâncias, alguns lugares do Brasil, isso talvez seja possível, em outros não. Eu acho muito complicado, mas não estou aqui, claro, tenho a obrigação de sempre dar a minha opinião pessoal, acho que é até interessante, mas claro que a nossa live é das tendências jurisprudenciais dos tribunais superiores. E lá existe um julgado antigo, assim, acho que era 2018, 2020, por aí, da TNU, na verdade, acho que era 2017, por aí, primeira vez que a TNU enfrentou a questão. Você até porque é um grande amigo, fazia parte na época da TNU, e também foi contra, mas foi vencido. E a TNU falou, não, cabe também calor oriundo de fonte natural. Tá bom. Isso me recordo que em 2024 voltou e dividiu, tanto que teve alguém pediu vista, porque, e fruto do debate, eu percebia-se que estava dividido o plenário. E agora, daí eu saí da TNU, né? E agora o que a gente vai acabar tendo? A TNU reafirmou aquela jurisprudência antiga, agora, né, recentemente, no nosso querido dia de São Jorge, aqui de 2026, nesse julgado que eu acabei de falar, e ela afirmou a seguinte tese, que eu achei interessante trazer aqui, né? Ah, Desde o advento do decreto 2172 de 97, então desde o decreto, né, de março, né, acho que é 18 de março de 1997, quando foi editado o decreto regulamentador 2177, até 8 de 12 de 2019, que é quando mudou, nós tivemos aí uma portaria 1359, do que seria na época a Secretaria de Previdência Social, hoje seria o Ministério da Previdência, que alterou a NR3. Então ele fala o seguinte: olha, nesse período, então a gente está falando, acho que é 18 de março, ou seja, desde o dia da edição do decreto 2172, salvo engano, 18 de março de 97, posso estar enganado no dia, mas acredito que seja isso. Até o dia 8 de 12 de 2019, quer dizer, a gente está falando aqui de 20 anos, né? Estamos falando de, sim, mais de 20 anos, 22 anos, mais de 22 anos, é possível o reconhecimento das condições especiais do labor exercido sobre exposição ao calor proveniente de fontes naturais. Isso, como eu te falei, não vou mentir para os senhores, isso sabendo, aquela conversa que a gente tem de troca de ideia com os colegas, né? Não é algo que os colegas concordem muito, não, mas independentemente da posição de cada um, isso que é sempre respeitável, e a minha também, que é contrária, é uma posição fortíssima da TNU. Ela admite, desde que seja claro de forma habitual e permanente, uma vez comprovada a superação dos patamares estabelecidos no anexo 3 da NR15, calculando o IBUT de acordo com a fórmula prevista para ambientes externos de calor. Olha, eles admitiram. Poxa, Marco, e que caso que foi? Era um caso aqui de São Paulo, da sétima turma recursal. Eu fui atrás, eu não achei o próprio caso, mas pelo inteiro teor desse acórdão e outros da sétima turma, eu verifiquei o quê? Que se tratava de trabalhadores rurais. Porque aqui, o grande problema qual que é, gente? Por exemplo, um trabalhador que é um cortador de cana. Vamos pegar o caso mais comum. Ele não tem esse tempo reconhecido como tempo especial e faz uma decisão já antiga do Superior Tribunal de Justiça, que falou que não é uma atividade agropecuária. É agro, mas não é pecuária. Tem que ser agropecuária nos termos dos decretos. Então, sob essa ótica, você não tem enquadramento nessa hipótese. Isso aí já está, já não, nem se discute. Se você conseguir o enquadramento, seria ou pela questão como que nós poderíamos falar, a questão de agentes químicos cancerígenos, que é uma briga, uma discussão, que foge um pouquinho do que estou trazendo, mas é uma possibilidade, ou calor. O calor seria possível, talvez seja mais complicado a prova, o aspecto processual, mas, pelo menos, sobre uma ótica de reconhecimento, a TNU reafirma essa posição. É uma posição que eu acho que vai exigir uma prova muito bem elaborada, claro que tem que ser um laudo, né? A princípio, estamos falando do LTCAT e depois a sua transposição para o PPP,
por perfil profissiográfico previdenciário, tem que usar o IBUT, então ele leva em consideração também se o trabalho é pesado, se o trabalho é moderado, se o trabalho é leve, enfim, todo esse cálculo, mas, e tem índices, né, previstos na própria NR3, eu falo da NR15, na verdade, perdão, é o anexo 3 da NR15, me perdoe, não é NR3, ficou NR3 na cabeça, é o anexo 3 da NR15, né? E, nesse caso, é possível, sim, o reconhecimento nesse período. Alguém poderia me falar, Maris, por que não pode, então, posteriormente a 2019, independentemente da possibilidade, da impossibilidade de conversão de tempo especial em comum, por que não pode? Porque hoje, se você pegar o anexo 3 da NR15, depois dessa alteração de 8 de dezembro de 2019, ele já explicitamente afirma que não cabe para atividades em céu aberto. Então, hoje não teria essa possibilidade. E por que antes de 97 não pode? Porque daí explicitamente os decretos, aqueles decretos 64 e 79, eles explicitamente falam que se exigiria o nascimento, né, a origem fossem fontes artificiais de calor e não fontes naturais. Legal? Então fica aqui essa dica também, essa segunda. Tem uma terceira aqui que eu queria trazer para a gente discutir rapidamente, que é a seguinte. Essa daqui eu nem vou citar, é mais o tema, que é a questão do requerimento administrativo prévio para repetição de indébito de contribuições previdenciárias. Essa aqui está mais no campo do processo, juntamente com o campo do custeio, mas é interessante. E essa não tem ainda uma decisão. Mas queria trazer, até na minha turma, por exemplo, dá 2-1. A divergência, né? E eu perco, aliás, eu tenho uma posição até mais favorável ao segurado barra contribuinte, nesse caso, eu sou vencido. Vamos entender um pouco. Alguém poderia falar, Omar, requerimento administrativo prévio é necessário. Perfeito, tema 350 do Supremo Tribunal Federal. Legal. Só que isso vale para benefícios. Isso vale para benefícios, se admite que vale para DPVAT. Estamos discutindo hoje se vale ou não para consumidor, né? Saindo aí um pouco do previdenciário, mas que é algo que eu também estou de olho, porque a gente julga muito consumidor no juizado. Ah, mas trazendo aqui para custeio. Custeio da Previdência Social, os senhores sabem, as contribuições previdenciárias, elas têm natureza tributária. Então, eu não estou falando de benefício, eu estou falando de tributo. E para fins de reconhecimento de isenção, por exemplo, que é muito comum hoje em dia, né? Juizarem ações para obtenção, para reconhecimento de isenção de imposto de renda, para doenças graves, câncer, por exemplo. Isso é muito comum, o número de ações é bastante grande. Os senhores sabem que se exclui, nesse caso, a exigência de requerimento administrativo prévio perante a Receita. Legal. E no caso da contribuição previdenciária? Alguém poderia falar, mano, mas é comum? Olha, entra um número razoável de ações, pleiteando repetição de indébito, normalmente a repetição de indébito de contribuições previdenciárias, aquelas que a gente chama popularmente, né, contribuições para o INSS, em face no juizado. Por quê? Nem são de pessoas jurídicas também, mas tramitariam normalmente perante o rito comum. Mas seja um, seja outro, eu preciso ter um requerimento administrativo prévio ou não? Daí você podia falar, Omar, qual a sua opinião? Bom, a minha opinião é que se aplica a jurisprudência pacífica do Supremo Tribunal Federal, que exclui de qualquer repetição de indébito no âmbito tributário o requerimento administrativo prévio. Você pega, aliás, no meu voto, eu cito acho que todos os ministros, porque normalmente eles fazem decisões monocráticas, né, com relação a esse tema, então todos os ministros seguem a tese da desnecessidade. Então você poderia entrar a título de exemplo, é muito comum um profissional de saúde, médico, ele trabalha em 2, 3 hospitais, dá plantão e tal, e acaba contribuindo acima do teto. E o sistema ele não fecha, né? Você tem que avisar no financeiro do outro hospital, na prática acaba contribuindo a maior. Daí você vai e é necessário fazer o pedido administrativo, que no âmbito da Receita Federal é aquele programinha chamado PERDCOMP.
Precisa ou não precisa? É essa a questão. Eu sempre entendi que não, porque o Supremo fala que no âmbito tributário não precisa de nada. O problema é o seguinte, a gente tem uma decisão recentíssima de fevereiro, do fevereiro agora de... Deixa eu ver se eu trouxe a decisão. Então, a decisão do Supremo, o não do Supremo, embora não seja explícito com relação à contribuição previdenciária, ele está no tema 1373, tá? Então, a negativa, desnecessidade é o tema 1373. Já o STJ, ele tem um julgado de março de 2026, que foi publicado em 3 de março de 2026, se alguém quiser anotar, é o RESP 2179598, RESP, né, Recurso Especial 2179598, no qual, aliás, de relatoria do querido amigo, o Dr. Paulo Sérgio Domingues, né, que era daqui de São Paulo, um querido, um grande juiz, um grande magistrado, um ser humano ótimo também, mas ele entende pela necessidade. Ele fala o seguinte: não, aqui na contribuição, ele fala, sem dúvida, que não cabe para nenhuma hipótese, salvo na contribuição previdenciária. Ele faz até um paralelo com benefício. Ele fala: olha, já que a contribuição ela tem esse caráter de financiar os benefícios e precisa para os benefícios, precisaria também. Então, é uma questão difícil. Omar, o que que você faria, então? Então, você vai dar a dica que não temos uma tendência muito clara, porque ela é turmária. Fosse eu advogado, eu posso falar um pouco tranquilo, porque fui advogado 10 anos. Ah, eu vou ser muito sincero com vocês. Eu entraria, eu posso falar isso até tranquilo, sem ser advogado, porque eu mesmo aconteceu comigo, coisa de aula, né? Que você acaba dando aula aqui, dando aula após, não sei o quê, e passou do teto alguma vez, e eu fui e fiz o requerimento administrativo, esperei um pouquinho, recebi os meus nãos, até alguns eu ganhei administrativamente, já me pagaram, mas os que não, entrei com a repetição de indébito como cidadão, como não teve problema nenhum. Então, eu acho que vale a pena. Porque caso você perca, vai descobrir daqui a alguns anos, né? Então, às vezes, você entra com requerimento administrativo lá no site do ECAC, né, da Receita, faz o requerimento no programa do PERTCOMP, lá, que é amigável relativamente. Se eu conseguir fazer, você consegue também, com certeza, que eu sou um dinossauro para essas coisas. E daí você espera um tempo, uma negativa, espera uns meses, aí já, vamos dizer, constrói o interesse de agir, caso não tenha uma resposta antes. É uma dica que eu dou para os colegas, mas não há uma tendência. Mas tem aqui o tema 1373 do Supremo, favorável aos segurados, e esse RESP 2179598 do STJ, desfavorável aos segurados, né? Quarta hipótese aqui que eu queria trazer para vocês era o seguinte. Eu trouxe 6, cara, mas não dá para, não vai dar tempo, não, não. Então vamos falar revisão da vida toda e rescisória. Essa daqui é o seguinte: qual que é o grande problema da revisão da vida toda? Todo mundo tinha certeza, falando de juízes e advogados, talvez algum dos senhores não tivesse, mas pelo menos juízes eu posso garantir que eu não conheço nenhum que tivesse um outro pensamento, que tinha acabado. Claro, o grande problema é que esse tema estava sendo tratado em inúmeras ações. Mas eu imaginei que acabou. Quer dizer, teve aquela primeira reviravolta, e sem ainda entrar em méritos, falei, bom, acabou, tranquilo, estamos aí. E muitos processos, eles transitaram em julgado. Mesmo até já tinham transitado até antes, mas enfim, principalmente nos últimos meses, 2, 3, 4, 5 meses, houve o trânsito em julgado de muitos processos, seja no rito comum, seja no rito ordinário. Perdão, rito ordinário não existe mais. Rito comum, seja no rito dos juizados. Mas, embora a maioria, acredito que muitos deles, a maioria tramitou nos juizados. O grande problema, acho que todo mundo que já milita, os colegas que estão aqui são militantes, sabem que o rito dos juizados não autoriza a rescisória. O rito dos juizados, ele aplica a 10.259, né, que é a lei dos juizados, e subsidiariamente a 9.099, que é a lei dos juizados cíveis, né, da estadual. E a lei 9.099, no seu artigo 59, proíbe rescisória. E mais que isso, esse artigo já foi considerado o quê?
constitucional há muitos anos pelo Supremo. Bom, então a gente está nessa situação. Não tem o rescisório. Claro que se você for pelo rito comum, ainda você teria a rescisória, né? Mas o rito dos juizados, se a decisão não teve 2 anos, você tem a rescisória. Rito dos juizados, o que eu faço? Bom, claro que a gente não sabe ainda. A revisão da vida toda, ela vai voltar, mas se voltar, seria para uma eventual modulação. Um bar declara, ela está julgada. A questão seria se vai ter modulação ou não. E eu não vou mentir para os senhores. Acho que é justo aqui, vocês já notaram que eu só falo a verdade, né? Costumo falar sempre a verdade. Corinthians é o maior time do mundo. Eu nunca minto, né, Helena? Helena me conhece faz tempo, vários aqui me conhecem. Então, não podemos mentir. Eu, sinceramente, acho muito difícil de termos uma alteração. Mas, teoricamente, é possível. Então, se acontecer, aconteceu, Omar, o que eu faço? E isso é uma preocupação não só dos senhores, claro, mas também dos juízes, óbvio. Pô, ninguém quer prejudicar uma pessoa, já imaginou? Sinto muito, como sinto muito? O vizinho vai ganhar e você não. Aquelas situações terríveis que a gente não pode. Então, o caminho, me parece, não estou aqui pré-julgando, até porque se isso acontecer, obviamente vai gerar um debate interno, os advogados vão trazer, né? Vão trazer as suas teses, eu também vou reunir, os juízes vão refletir, mas eu jogaria como tendência, até seguindo aqui a nossa dica, né? São decisões de tribunais superiores, a decisão relativamente recente do Supremo, do tema 100 do Supremo Tribunal Federal. Tema 100, 100 do Supremo, né? Acho que os colegas devem conhecer, que admitiu rescisória. Foi a primeira vez que se admitiu rescisória. Vai Corinthians, com certeza, né, caríssima Elaine? Ah, ele admitiu rescisória em juizado. É bem legal, eu vou até ler, os colegas que tiverem aí estão, claro, estão com acesso fácil. Joga no Google agora, né, o tema 100 do STF, se não tem ele de cabeça, né, para ir acompanhando. Mas vou ler aqui o item 3, porque ele é meio grandinho, senão ficaria muito chato, né? A ideia seria a seguinte: ele fala, o artigo 59 da 9.099, que é essa que fala que não tem rescisória, né, nos juizados federais, não impede a desconstituição da coisa julgada quando o título executivo judicial se amparar em contrariedade à interpretação ou sentido da norma conferida pela Suprema Corte anterior ou posterior ao trânsito em julgado, admitindo, respectivamente, o manejo de impugnação ao cumprimento de sentença, dependendo da situação, né? Que não é o caso aqui, não seria esse o caso, ou de simples petição, que já seria a hipótese a princípio, a ser apresentada em prazo equivalente à da ação rescisória, que é de 2 anos. Legal? Então, o tema 100 me parece que seria uma saída aí interessante para essa finalidade se acontecer, de eventualmente ter a modulação da revisão da vida toda, né? Estamos falando sem ainda. É interessante. Esse tema 100, aliás, é interessante até para outras circunstâncias. Eu estou trazendo aqui para uma novidade, que essas lives são gostosas para a gente trazer aquilo que é mais recente, né? Tem mais 2 temas, gente. Antes de falar da aposentadoria do cobrador e motorista de ônibus e do motorista de caminhão, pelo STJ, que eu vou deixar para o final, tem um grande problema que é o seguinte: vou falar para os senhores, e é resumindo uma problemática que nós temos, que é a seguinte: como que eu vou fazer a aferição, de forma técnica, né? Qual a forma de aferição do agente nocivo ruído para fins, evidentemente, de aposentadoria especial ou aposentadoria por tempo de contribuição, se valendo de tempo especial? Bom, os senhores sabem, aqueles que já militam sabem que isso é um tema talvez o tema mais difícil que a gente tem, né? O mais chato que tem, se é para um advogado, para um juiz, aliás, é sempre assim, né? Os temas são difíceis por si só. Por quê? E temos uma certa tendência já jurisprudencial, falo uma certa, gente, porque é a tendência da TNU, Turma Nacional. O STJ ainda não se manifestou. Então não dá para a gente falar, não, está fechado. Falar, aliás, está fechado em direito é sempre aquela chance que a gente tem de ficar, de perceber, falar, meu Deus, falei demais, né? Mas, a princípio, você tem uma tendência, que é o tema 174 da TNU,
combinado com o tema mais recente, tema 317. Então, ele ia falar, olha, você precisa o quê? 174 fala, né? O que eu tenho que ter a partir de 2003? O que eu tenho que constar no meu PPP, Perfil Profissiográfico Previdenciário para fins de ruído? Bom, tem que ter a norma, que é a NR15, ou a NHO 01, tem que ter a norma, pode ser uma ou outra, né? Às vezes o problema é quando vem as duas, né? Mas isso eu vou deixar, isso já foge do nosso, do que a gente está trazendo aqui. Mas, de alguma forma, tem a norma e o método, a metodologia. Então, o termo 174, ele fala isso. A questão que eu acho interessante, e já tinha visto uma decisão da TNU em fevereiro, o julgamento de fevereiro, e vi ele reafirmado agora, na, em abril, na sessão de 23 de abril, é o seguinte, vou até citar, então seria a quinta situação, né, que nós estamos trazendo, eu vou citar aqueles que quiserem anotar depois para poder, claro, analisar com mais calma, é o PUIL, né, é o PUIL, que é o nome do incidente de uniformização de jurisprudência, a gente chama de PUIL, né, pedido de uniformização de jurisprudência, interpretação de lei federal, 05, 04, 102, 89, 2022, 405, 8300. Vou ler de novo. 05, 04, 102, 89, 2022, 405, 8300. Legal? Ele fala aqui, eu vou até citar a tese, que é muito favorável, a meu ver, posso estar equivocado, claro, mas é muito favorável ao segurado. E que, aliás, vai ser julgado agora na próxima TRU aqui de São Paulo, tá? Eu não tenho detalhes, que eu não estou na composição atual da TRU, mas eu sei que esse tema vai ser trazido. A menção expressa no PPP, a utilização da NHO 01, da Fundacentro, ou da NR15, é suficiente para a aferição da metodologia de exposição ao ruído exigida pelo tema 174 da TNU. Pois ele fala que, 2, a exigência do NEM é restrita aos casos de exposição a diferentes níveis de ruído no mesmo período, nos termos do tema 1083 do STJ. Mas acho que o mais relevante é o primeiro tópico, que está repetindo já uma jurisprudência que tá dando VU, né? Votação unânime na TNU, exatamente isso. Eles falam assim, olha, você atende o 74 da TNU, no fundo teu PPP está perfeito, se constar apenas a norma, porque eu vou presumir que a metodologia foi a correta. Não é exatamente o que está escrito no termo 174, obviamente. Claro que se você ainda não entrou com ação, você ainda está naquele início, nem preciso falar, porque obviamente são advogados muito bem preparados, sabem melhor que eu, você busca sempre o mais seguro, é óbvio. Mas estou pensando principalmente naqueles que já estão em séries recursais, etc., sempre a jurisprudência da TNU, eu diria que ela flexibilizou um pouco, quer dizer, ela fechou um parâmetro e o flexibilizou, sem negá-lo. Claro, no fundo não é que ela está negando, está mudando, está revogando o termo 174, não é isso, vamos entender bem. Ela está explicitando esse 174 no que diz respeito ao que necessariamente tem que constar no PPP, tá bom? Bom, e agora são, no meu relógio, 19h42. Vamos pegar esses minutos finais para a gente bater um papo. Claro que é muito cedo para alguma coisa, para a gente falar um pouquinho da aposentadoria por penosidade do cobrador de ônibus, motorista de caminhão, após a lei, para períodos posteriores à lei 9.032 de 95. Porque antes, gente, antes não se questiona, antes já tinha previsão nos decretos que havia a possibilidade de reconhecimento da especialidade a partir da categoria profissional, e essa categoria profissional que eu acabei de falar, cobrador, motorista de ônibus ou caminhão, eles já constam na legislação. Então, isso não é a novidade. A novidade é, a partir da lei 9.032, a princípio, a gente não reconhece nada só exclusivamente por categoria profissional.
Isso está, aliás, está explícito, inclusive, na emenda constitucional número 103. Então, de alguma forma, a gente estaria aí discutindo, talvez. Mas a grande questão é a seguinte, vai, que seja até 2019. Eu tenho essa possibilidade, então, de partir de 18 de abril de 1995, quando é publicada a Lei 9.032. Até a edição da Emenda Constitucional 103, que é 12 de 11 de 2019. Então, temos aí 16 anos, né, mais ou menos, um pouquinho mais de 16 anos, eu poderia, então, ter o reconhecimento da especialidade para o cobrador de ônibus, para o motorista de ônibus e para o motorista de caminhão. Então vamos lá. Não estamos falando daquilo que já é jurisprudência. Claro, se você conseguir provar por ruído, eu digo porque é muito difícil, tá? Os caminhões e ônibus atuais, a princípio, não sou especialista, claro, em ruído de caminhões, tá? Mas pelo pouco que eu estudei, a princípio, os ônibus, caminhões mais modernos têm ruído inferior, mas dizem que vamos dizer, principalmente na segunda metade aí da década de 90, talvez a primeira metade do ano 2000 até 2005, ainda teriam uns ônibus, uns caminhões velhos, teriam eventualmente um ruído maior. Mas isso é uma possibilidade. Outra, claro, vale para caminhão, é o caminhão que transporta combustível. Daí é pela periculosidade, princípio, aquela decisão do Supremo que afastou a periculosidade vigilante, eu entendo que não chegou a um nível de amplidão para tirar essa possibilidade. Mas não é isso que eu estou falando como novidade. O que eu estou falando como novidade é possível a gente falar em penosidade? Eu não vou mentir para os senhores, não. Eu entendi aqui, não. Por quê? Porque penosidade eram as três possibilidades de aposentadoria especial que a gente tinha até 9.032. Insalubridade, que tem até hoje, periculosidade, que está meio discutindo, né, se a gente teve ou não, mas jurisprudência sempre possibilitou que nós tivéssemos pelo menos entre 95 e 2019, e a penosidade, que é aquela, sempre, o que é penosidade, né? Penosidade seriam aquelas atividades muito árduas, aquelas atividades, eu costumava, quando eu dou aula, assim, costumava falar, olha, aquilo que a sociedade precisa, mas nenhum de nós quer que o filho faça. É verdade. Sei lá, limpar sanitário de rodoviária. Precisa ter, mas é aquela coisa que você fala, meu Deus do céu, né? Tanto que existia e existe o adicional de penosidade previsto na Constituição para fins trabalhistas e nunca regulamentado. É uma situação, sei lá, eu nunca entendi, não sou da área trabalhista, mas nunca entendi. Eu falei, ué, talvez fosse o mais relevante até para ser, porque é aquilo que ninguém quer fazer. É aquela situação que está no limite da dignidade da pessoa humana. Então, já que alguém faz, pelo menos dá uma compensação financeira. Seria essa ideia. Mas isso é trabalhista. E não foi regulamentado, salvo engano, né? Que me conste, não foi regulamentado até hoje. Só que, claro, a partir de 95, eu não teria mais. Por quê? Porque a Constituição ela vai falar que os matrizes genéricas, vamos chamar assim, da especialidade, seria o risco à integridade física e o risco à saúde. Integridade física, a gente lembraria um pouquinho de periculosidade, e a saúde, insalubridade. A penosidade, ela não estaria integrada aqui. Enfim, é isso que sempre se pensou. O STJ, no tema 1307, ele colocou o seguinte, que isso nasceu de um IAC, né? Incidente de Assunção de Competência do TRF4. O que ele fez? Tema 1317. Ele colocou a possibilidade de definir o seguinte, é verdade, caríssima Elaine, até 81, ela lembra, né? Você vê que corintiano é diferenciado, né? Não a conheço, mas o fato de ser corintiana, a gente já os professores eram considerados atividade penosa, é verdade. Isso até é legal, claro que a gente não só para um caráter histórico, mas eu acho que vai ser interessante para a gente começar a falar, bom, o que é ser penoso? Daí você vai ter que buscar lá atrás. As atividades que eram admitidas como penosas, e a dos professores é uma delas, né? Atualmente é perigosa, né? Realmente, né, Neide? Não é só penosa, tá perigosa também. Mas antigamente era só penosa. Então, o tema 1307, o que ele fala? Definir se a possibilidade do reconhecimento da especialidade da atividade de motorista barra cobrador de ônibus ou motorista de caminhão por penosidade após o advento da Lei 9.032 de 95. Por quê?
Porque esse incidente de assunção de competência do TRF4 admitiu. E daí o STJ teria que julgar esse caso, claro, de uma forma mais ampla para toda a jurisprudência. E não vou mentir para os senhores, surpreendentemente, para mim, né? Agora insalubre é ótimo. Ah, para mim, pelo menos, surpreendentemente, falou que sim, pode, é possível. Porque veja, gente, e eu achei muito, é claro que ainda. Ah, Marco, você leu o julgado? Não, não li, porque ainda não foi publicado. Calma, ainda está no começo. Mal saiu, a gente vai ter que ter ainda embargos de declaração. A questão deve ir para o Supremo Tribunal Federal, ninguém está falando isso, mas é natural que vai para o Supremo, INSS vai levar a questão para o Supremo, porque dá para falar que é matéria constitucional. Então, sabe aqueles temas que estão começando? Aqui, claro, é só para a gente começar a refletir, né? Aqueles colegas que quiserem já começar a refletir nesse tema 307. Mas, olha que interessante. Vou ler aqui como que ficou o tema. O tema a gente já tem, né? O julgamento, a tese de julgamento do tema 1307, que é o seguinte: é possível o reconhecimento do caráter especial pela penosidade das atividades de motorista e cobradores de ônibus ou motoristas de caminhão, exercidas posteriormente a 9.032. Bem, então, primeiro ele fala que pode penosidade. Isso já é algo muito diferente. Claro que você podia falar, mas sempre o STJ teve aquela tese que era exemplificativa, especialidade, sim, mas isso com relação a atividades, com relação a agentes, nunca com relação a penosidade, periculosidade ou insalubridade. Bom, então ele já falou que abre, inclusive, uma discussão, se isso prevalecer, você vai abrir uma discussão para outras atividades, está na cara, né, gente? É óbvio. Eu acabei de falar uma. Pessoa que limpa sanitários em públicos. Sei lá, estou vindo um na cabeça, mas com certeza tem vários, embora não tenha sido objeto. Porque no momento que ele fala tem penosidade, daí vem a segunda pergunta, por que só para ele? Daí começa a rediscussão, mas isso fica mais para frente. Então, voltando, né? Eu já estou aqui, daqui a pouco tem que acabar. É possível o reconhecimento do caráter especial pela penosidade das atividades de motoristas, cobradores de ônibus ou motoristas de caminhão, exercidas posteriormente a 9.032, desde que comprovada por perícia. Daí vamos lá. Daí ele vai. Como é que eu provo isso aqui, né? Ele fala o seguinte: desde que comprovada por perícia técnica individualizada. Opa! LTCAT não é individualizado, gente. E é óbvio, né? LTCAT não analisa a penosidade. Então, a gente está falando de uma coisa completamente diferente. Vai aparecer no PPP. Nem o PPP vai falar que é penosidade, até porque não há necessidade, não tem previsão, né? Tem um pouco de subjetividade, sim. Eu estou entendendo também que sim. Claro que é os primeiros olhares, né, caríssima Janaína? A gente não. Vamos refletir. É só para a gente começar a pensar o assunto, mas vai ser diferente. É diferente de um ruído. O ruído vai lá e mede e acabou. Posso discutir o aparelho e tal, mas é algo objetivo. Penosidade, quando no momento que ela não é presumida, porque antes ela era presumida. Olha, você é motorista de caminhão? Sou. Então eu presumo que é penoso. Ponto. Acabou. Tranquilo. Mas no momento que já não tenho mais presunção por categoria profissional, como eles deixaram cá, claro, daí me complica. Eles falam, olha, pode ser, no fundo ele está falando, pode ser, desde que comprovada por perícia técnica individualizada, eu só imagino que tem que ser judicial, né? Ou você compra, sim, contrata, né, um profissional para fazer uma só para você, não tem outro jeito. Porque o clássico do LTCAT não vai ser. Então você vai entrar com uma ação, vai juntar um laudo que você mesmo contratou de um profissional, uma saída, ou vai ter perícia, ou, né, vai ter perícia judicial. E aí é até interessante, eu jogo aí para a gente ficar refletindo. A gente sabe que existe uma restrição, mais no juizado, mas não exclusivamente, com relação à perícia na aposentadoria especial, porque poderia ter reflexos na trabalhista. Esse caso específico, que não teria reflexos na trabalhista, eu me pergunto se essa jurisprudência ia valer ou não. Então, claro, como eu estou falando, são muitas informações, mas é só para a gente refletir, né? Porque, veja, é um laudo individual, não é LTCAT, não é o laudo feito pela empresa. Isso vai entrar a questão, quando você entrar com requerimento administrativo, você vai ter que ter
um laudo, e eu me pergunto como é, às vezes, uma pessoa mais pobre, como é que ela vai entrar com esse laudo? Porque esse laudo vai pagar um profissional. Como é que uma pessoa vai fazer? Pensa, sei lá, uma pessoa que nem está com um advogado, ou até que seja, mas sai caro, né? Não sei quanto é, mas naturalmente o profissional faz um laudo, ele vai ter um preço, um valor, não sei se é 5 mil, seja o que for, para a maioria das pessoas é caro. Mas falar, se eu não entrar com nada no pedido administrativo, mas depois no judicial a gente faz a perícia, eventualmente legal, mas daí aplica o tema 1124. Aí você perde um período aí para dinheiro, se é que vai dar interesse de agir. Bom, vocês já notaram as 10 mil situações que estão surgindo só do iniciozinho, sem laudo, sem voto, sem nada, dessa questão, né? Continuando aqui. Motorista caminhão exercidas posterior, desde que comprovada por perícia técnica individualizada, a exposição habitual e permanente, porque tem que ser habitual e permanente, das condições concretas do desgaste à saúde. Olha que interessante, ele sabe que tem que vincular a saúde, senão não tem amparo constitucional. Então, já na tese, já está vinculando a saúde. E olha que legal, daí você podia falar, oh, Mário, o que seriam essas situações? Você teria que provar o árduo que é ser um cobrador, um motorista de ônibus ou um motorista de caminhão. Eu acho, claro que aí eu estou chutando, né? Porque não é. As partes técnicas fogem do meu dia a dia, mas ainda é uma vida de um motorista, eu não sei. Mas eu acho que vai ser mais fácil provar, para ser muito sincero, a penosidade do motorista de caminhão, porque ele tem uma série de questões, né? Você pode entrar aí várias questões, como, por exemplo, sabe um combo que entra ruído, mesmo que não dê 85, mas um ruído que poderia entrar no combo, entra a vibração do corpo inteiro, né? Mesmo que não seja, vai fazendo o combo, né? Aquelas condições bem ruins, que normalmente o motorista de caminhão dorme no caminhão, ele muitas vezes não pega para pagar um para pagar um hotel, né? Porque ele não ganha muito, né? Hoje o frete está muito magrinho, ele não consegue tirar margem para isso. Tem questões ligadas a necessidades fisiológicas que ele não para. Isso vale inclusive para a questão do motorista de ônibus, porque a gente, claro, a gente fala, às vezes a gente fala, tal, se quer ir no banheiro, vai no banheiro, porque hoje em dia tem, mas no motorista de ônibus, você nunca vê motorista de ônibus parando, né? São situações excepcionais, então às vezes ele não pode tomar água, enfim, não vou entrar em até um pouco constrangedor, mas independentemente disso, acho que constrangedor é mais até a realidade, né? Não é falar dela, mas são situações complicadas, né? Que talvez terão que vir nesse laudo e juntar tudo, porque como é que você vai provar que é uma questão árdua? E aí algum colega falou, tem um lado subjetivo. Sim, mas não pode ser só subjetivo, porque senão na cabeça de cada juiz, daí não é o correto, porque quando você tem uma subjetividade excessiva, você comete injustiças, né? Você tem que ter parâmetros e depois, sim, eu concordo com um pouquinho de subjetividade, mas tem que ser pouquinho, não pode ser demais. Eu não sei, está lançado aí para a gente se divertir, já está encerrando o nosso tempo. Queria agradecer a Helena, deixar um abraço aqui para todos os colegas, né? São vários colegas. Fiquei bem feliz aí de participar dessa live e até uma próxima, né? Legal, Helena? Eu vou daqui a pouco ver o meu Juventus. Eu sou corintiano, mas aqui em São Paulo, sei que tem gente do Brasil inteiro, tem um time que quem é São Paulo, quem é de São Paulo, pelo menos, ou quem gosta muito de futebol sabe, que é o Juventus, está disputando a final agora com a Ferroviária de Araraquara, a final da A2, né, do campeonato. Eu vou pegar, acho que via YouTube, porque é o que dá para assistir. Começou às 7h15, né? Professor, eu queria agradecer, né? O senhor sempre muito generoso em compartilhar com a gente muito conteúdo, né? Eu acho que todo mundo está aqui elogiando, agradecendo o peixe, que não sei quem é. Santos, Santos, eu sei que é Santos. Mas queria agradecer aí, professor. É, porque são temas que refletem, né, na advocacia. É importante o advogado saber sobre os temas, ficar inteirado, né? Sempre a gente vê alguém perguntando: o que que é esse tema? O que que é esse É, tema? Então, eu queria agradecer, né? O senhor ele estudou muito para gente, né, sobre essas questões.
E é a nossa rotina, né? Todos nós, né, Helena? É estudar até morrer. Que bom. Que bom. A gente É morra bem verdade. velhinho estudando. É o legal da vida, com certeza. Então tá joia, Gente, Helena. obrigado. Vocês gostaram? Bate palminha aí pro professor aí. Obrigado, gente. Valeu. Obrigado, professor. Boa noite. Bom descanso. Obrigado. Boa noite para todos, viu, gente? Um abraço e até uma próxima. Valeu. Tchau, Até a tchau. próxima, senhor.